Vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui em nosso hospital escola, na oportunidade de recebermos do Cristo todo o amor, todo o carinho, todas as orientações necessárias para a nossa vida, né? Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência Evangelho e Livro dos Espíritos. E eu sempre gosto de deixar claro que é estudo, viu, pessoal? Vamos participar. Quanto mais a gente consegue participar do estudo oferecido pela casa, mais nós saímos daqui com a compreensão verdadeira e vai nos ajudar muito na nossa vida lá fora, né? Nesse momento eu peço que quem tiver com o celular ligado ainda que possa desligar o celular, tá? Vamos esquecer os problemas lá fora, as preocupações. Agora é o momento de comunhão, né? E são minutos que a gente tira, né, para poder estarmos com Cristo. Mas tem que ser minutos verdadeiros, né? No qual nós vamos entregar o nosso coração e a nossa mente, né, direcionado realmente ao Cristo, para que a gente possa receber tudo aquilo que precisamos. Antes disso, vamos fazer a nossa oração, né, para que a gente possa dar início ao nosso estudo, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a Ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Nós estamos no Evangelho ainda lá no capítulo 13, né? Terminando esse capítulo, no item 17, que nós vamos falar de piedade. Mas o capítulo 13, né, como nós temos estudado ele aí já umas 3 ou 4 semanas, nós falamos que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Então, para que a gente possa iniciar esse estudo, vamos primeiro compreender, né, novamente, comentar novamente o que é isso que o Cristo disse para nós, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ele está falando de quê? De que o Cristo fala quando ele disse que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita? Caridade. E aí o Cristo disse que fora da caridade não há salvação. Se houvesse qualquer outra coisa, ele não tinha dito? Tinha dito, né? Então não é fora da igreja, não é fora da casa espírita, não é fora do templo de Umbanda, não é fora de nada que a gente acha que não seja caridade. É bom a gente sempre frisar isso em nossas mentes, porque às vezes a gente pensa assim, se eu vou à igreja toda semana, né, vou ao centro toda semana, já estou salvo. Não. Se você não praticar a caridade, e tem gente que diz assim, mas eu não faço mal para ninguém. Ótimo, né? Não fazer mal para ninguém é ótimo. Mas faz o bem? Faz o bem? Também não faço o bem. Então está fazendo mal a si próprio. Nós não viemos aqui para não fazer nada, né? A gente sempre comenta que a nossa encarnação é muito cara. Há um envolvimento muito grande de diversos irmãos espirituais que preparam a nossa vinda e a nossa permanência aqui. Então nós não viemos aqui para não fazer nada, né? Então temos que fazer a caridade. Todos nós temos condição, todos, desde o mais pobre ao mais rico, do mais doente ao mais sadio, todos podem fazer a caridade, né? A caridade moral, a caridade material, todos nós conseguimos fazer. Basta sair da zona de conforto, né? E o que mais dificulta para que a gente possa praticar a caridade é a gente sair da nossa zona de conforto. O que é zona de conforto? Está tudo bem, né? Eu tenho minha comidinha para comer todo dia, minhas contas estão pagas, eu tenho minha casa para morar, tenho minha roupa para vestir, né? Visto minha roupinha limpinha,
Então tem gente que acha que isso bastou para a vida. Não, não basta. O que basta para nós é sabermos se o nosso vizinho do lado está na mesma condição. Se as pessoas que a gente sabe que passam dificuldade também estão na mesma condição. Se não tiverem, nós vamos ter que fazer alguma coisa para melhorar a vida delas. Né? Então, fora da caridade não há salvação. Hoje nós vamos falar de piedade. Piedade. Quando falamos de piedade, qual é a primeira coisa que passa na nossa mente? Né? Quando falamos da palavra piedade, o que vocês acham? Quem falou? É a primeira coisa, né? Piedade. Ter pena do outro. É bom ter pena do outro? O que vocês acham? Alguém é digno de pena? Diante de Deus, alguém é digno de pena? Não. Né? Porque sentir pena do outro é como se a gente dissesse assim: o outro não merece passar pelo que está passando, ou não necessita passar pelo que está passando. E Deus permitiria que algum filho passasse por qualquer dificuldade se não houvesse necessidade? Não merecimento, porque Deus não acha que a gente mereça sofrer, não. Ele acha que há necessidade, muitas vezes, das dores. Né? Aprendizado. Então, pena é uma coisa que a gente não deve ter. Mas nós temos que ter piedade, olha só. Ué, mas se eu não posso ter pena, como é que eu vou ter piedade? Então, o que é piedade? Alguém pode dizer para mim, o que é piedade? Compaixão. Quem falou? A irmãzinha aqui. Carinho, empatia. Quem falou? Empatia. O que mais que é piedade? Amor pelo outro, né? Preocupação pelo outro, né? Exatamente. Nós temos que ter essa verdadeira preocupação com o outro. Quando nós vimos qualquer irmão, seja dentro da nossa casa ou fora da nossa casa, em dificuldade, nós temos que ter um sentimento por isso. Tem que tocar o nosso coração. Porque aquele que ainda não se toca, ainda não sente nada pela dor do outro, está muito aquém da realidade ainda. Não reconhece ainda o sentido da vida. Então, ter piedade é isso. É se preocupar, o outro está com dor, está com dificuldade. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para amenizar? Piedade é irmã da caridade. Né? Quando temos piedade pelo outro, nós estamos nos colocando na condição de auxiliar. Não é ter pena, porque nós sabemos que Deus, acima de tudo, é que permite tudo que aconteça na nossa vida, na nossa e do outro. Então, quando você tem pena, automaticamente, tem gente que tem pena de si próprio, né? Você, eu não mereço isso. Eu não mereço passar por essa dificuldade, né? Então, se você não está dizendo que não merece, você está dizendo para quem que você não merece? Para Deus, né? Mas eu não mereço passar por isso. Né? Tem pessoas que se vitimizam a todo tempo. A toda e qualquer dor, a pessoa se vitimiza. É porque ela não reconhece ainda a presença do Pai, a presença de Deus. Ela diz que acredita em Deus, mas na verdade, ela não o reconhece. E a fé nossa, em nosso Criador, ela vai basicamente em a gente conhecer o nosso Criador. Entender o propósito dele conosco. Por que que ele permitiu que determinadas dificuldades chegassem até mim? Por quê? Temos que refletir todo dia sobre isso. Né? Por que que eu tenho dificuldade dentro de casa? Com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Por que que eu tenho? Né? Poxa, eu tento fazer o melhor possível. Por que que o meu marido me dá tanto trabalho? Por que que meu filho, com tanto amor e carinho que eu criei, que eu eduquei, que eu me dediquei, por que que meu filho hoje me dá tanto trabalho? E aí a gente pergunta a Deus, por que que Deus permitiu? Porque se ele está dando trabalho, é uma permissão de Deus. A gente já disse aqui que Deus não permitiria que nada acontecesse conosco que não fosse necessário para o nosso desenvolvimento. Gente, nenhum olhar feio
seria direcionado a você se não fosse permissão de Deus. A gente tem que ter essa compreensão profunda e clara dentro do nosso coração, porque senão tudo fica difícil. Se a gente realmente não tiver essa fé embasada numa razão, por isso que a fé tem que ter razão, não pode ser fé milagrosa, achar que existe milagre, né? É igual quando a gente vem para a casa espírita. Se eu vou lá porque minha vida está difícil, vou pedir para a espiritualidade me ajudar. Eles vão ajudar? O que é que vocês acham? Vão ou não vão? Vão, claro que vão. A espiritualidade já está aqui ajudando a gente. O trabalho já começou. Agora, essa ajuda, ela vai chegar até você dentro da tua permissão. Porque o teu livre-arbítrio, quem deu foi Deus. Então, até para ser ajudado, gente, é respeitado o seu livre-arbítrio. Não tem gente que não quer ajuda. Você chega para ajudar, a pessoa fala, não quero. Não acontece isso? Acontece. Se acontece com as pessoas que muitas vezes nós queremos ajudar, imagina a relação de Deus conosco. Porque Ele está sempre querendo nos ajudar. Ele sempre coloca condições para que a gente possa superar as dificuldades que nós aqui viemos superar. Mas Ele nos deu, antes de tudo isso, o livre-arbítrio. Então, quando nós viemos buscar ajuda, com certeza, já estamos recebendo ajuda. O trabalho já iniciou. A espiritualidade já está aí nos auxiliando, né? Começa pelo passo que nós demos à entrada da nossa casa. Aqueles obsessores que nos atrapalham, que trazem o pensamento ruim, né? Do desânimo, da angústia, né? Da preocupação intensa, eles não são permitidos a entrar, eles estão lá fora. Só que muitas vezes eles estão lá fora esperando você, porque você vai receber o auxílio aqui, mas se você não mudar o seu pensamento, se você não permitir que esse auxílio chegue até você, assim que você botar o pé lá fora, ele pega no teu braço, vamos embora? É desse jeito. É desse jeito. É isso aí. Exatamente. Exatamente. Então, quem tem que mudar? Quem tem que permitir que o auxílio chegue? Somos nós mesmos, né? Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de piedade, que é esse tema de hoje, é a gente procurar ter piedade nas dores do outro. Nas preocupações, desculpa gente, nas preocupações, nas dificuldades que o outro está passando, a começar do nosso lar, né? A começar do nosso lar. É o lugar mais difícil ou não é? É ou não é o lugar mais difícil? Dentro de casa, né? E aí, gente, quando a gente fala dentro de casa, a gente fala assim, ah, mas lá em casa está fácil, eu, meu marido, eu, minha esposa, meus filhos, está tudo bem. E os agregados? Ah, eu não gosto da minha nora. Ih, minha nora é um problema. Tá, meu genro, meu Deus do céu, não sei como é que a minha filha pôde casar com ele. A minha sogra é um problema. Meu sogro. Família nossa é todos aqueles em que nós programamos em encontrar aqui. Todos. Esses agregados que nós falamos, os irmãos que trabalham conosco, os irmãos que encontraremos hoje aqui, ó, na casa espírita, nos lugares onde frequentamos, todos esses é a programação nossa, por mais que a gente imagine que não, né? Então, a dificuldade está em todos aqueles em que nós, antes de aqui estar, programamos em conviver, em fazer o melhor dessa vez. Porque já convivemos antes e não conseguimos superar as dificuldades. Mas os mais próximos, como Jesus disse, né? O doutor da lei. Quem é o próximo? Ele perguntou. É o próximo. É aquele que está mais próximo de você. Hoje, é a minha irmã aqui, que está mais próxima de mim. É ela que é a minha dificuldade ou a minha facilidade.
Um está do lado do outro aí, né? Esse é o mais próximo de hoje, de agora. E dentro da nossa casa, o mais próximo é essa família nossa, que convive todo dia. Que muitas vezes a gente esquece de ser amoroso, né? Da palavra mansa, pacífica, né? Passividade, do carinho, da compreensão, do calar para que a discussão não continue, do perdoar as ofensas, do entender a posição do outro que ainda não se esforça para melhorar a sua própria consciência, da dificuldade que esses trazem para a gente. Se trazem é porque há uma necessidade de desenvolver alguma coisa em você, moralmente, né? Então, piedade é a gente começar a desenvolver dentro de nós essa compaixão pelo outro. Olha o que o Evangelho diz. A piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. Olha aí. É a virtude que mais nos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Será que a gente já consegue fazer isso? Ou a gente critica, né? Ou a gente prefere falar mal, ou a gente prefere não olhar, que é para não se comprometer. Eu não vou na casa lá do meu tio, não, porque lá é uma miséria. Toca o meu coração, prefiro não ver. Muita gente fala assim, prefiro nem ver. Ué, você quer proteger quem? É você ou é ele? A tua piedade é com quem? Com você ou com ele? A gente dá desculpa. A gente consegue dar desculpa para fugir da nossa responsabilidade. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixai cair sobre as suas feridas. E quando conseguir, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhe a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de encontrar uma pessoa em dificuldade imensa, principalmente, gente, dificuldade moral, né? Aquela pessoa que precisa apenas do teu ouvido para desabafar as angústias, as dores, as incompreensões, e você ter a paciência de ouvir. Deixa ela falar. Será que a gente faz isso? E quando a gente toma essa atitude, e a gente encontra depois de todo esse desabafo, a pessoa dizer para a gente assim, obrigado. Obrigado pela paciência de me ouvir. Aí ele diz aqui o irmão, que bem-estar tu experimenta, né? Você agradece a Deus por ter sido um instrumento de carinho, de amor com o outro. Isso é piedade, irmã da caridade. E é verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. Então veja bem, diante da atitude que tomamos, se nós não temos o olhar de tanto valor à matéria, às coisas mundanas, nós vamos compreender, né, a nossa posição ali. E às vezes não está tão distante para a gente fazer isso, né? Quem que de nós não temos em casa uma pessoa entristecida? Às vezes com tudo material. Uma vida boa, entre aspas, né? Materialmente falando, uma vida boa, tem tudo, não falta nada. Mas são pessoas muitas vezes amarguradas, porque falta dentro dela ela participar do outro, ela se doar para o outro, porque o vazio que nós encontramos dentro de nós, ele é preenchido com amor, ele é preenchido com compaixão, ele é preenchido com caridade, e nada material substitui esse vazio, nada.
A pessoa mais rica do mundo, se esse vazio existir, ele vai permanecer vazio, porque a matéria não preenche. Quem de nós não tem em casa uma pessoa assim? Às vezes a gente acha que precisa ir longe, né, para encontrar, né? Às vezes dentro de casa nós temos uma pessoa assim. Saímos e entramos e não a enxergamos. É igual aquele mendigo que nós passamos na rua e você nem enxerga ele. Nem enxerga. Está tão preocupado com as suas coisas, com o seu umbigo, com as suas preocupações, que não vê o irmãozinho ali. Sequer dá um bom dia. Ah, não vou nem olhar não, porque senão ele vai me pedir alguma coisa. Não é assim que a gente faz às vezes? Mas dentro de casa nós temos pessoas, muitas vezes, que entramos e saímos, e a pessoa permanece triste. Sequer perguntamos, o que te lhe falta? O que falta? O que eu posso fazer para te alegrar, para mudar esse teu olhar? Né? Quantas vezes acontece isso conosco, né? A piedade uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é o devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Olha só como é que uma coisa vai se encaminhando para outra. Vamos repetir. Uma piedade bem sentida, vem do amor. Quer dizer, a piedade verdadeira vem do amor. O amor, né, é o devotamento. Quer dizer, me colocar na posição de ajudar o outro. Devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Olha só como é que as coisas acontecem. Ah, mas eu tenho minhas preocupações, eu tenho meu trabalho, eu vou ter que parar para ajudar o outro. Vai! Porque se você não fizer isso, você não está ajudando nem a você mesmo. É o devotamento, esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Quer dizer, mais valor tem quando a gente para a nossa vida, um dia, 1 hora, meia hora, 2 horas, só para auxiliar o outro. Só para servir. É isso que a gente tem que procurar fazer. Então, é virtude por excelência. Ela tem mais valor quando você esquece um pouco de você, do seu umbigo, em prol do outro. Aquela que o Divino Mestre praticou toda a sua vida e ensinou sua doutrina tão santa, tão sublime. Não foi assim que o Cristo fez? O que mais o Cristo fez sem se preocupar conosco mesmo? Ele só veio para isso. Só veio em prol de nós, para nos tirar da ignorância severa que nós vivíamos, com o olhar apenas material, sequer sabíamos quem éramos verdadeiramente. Ele veio para isso. Ele é o nosso exemplo. Quando você tiver dúvida de como agir, pergunta para ele: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Porque eu não estou tendo condição de ajudar. O que eu posso fazer? Pergunta para ele. A resposta vai vir. Quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará a felicidade para a terra, e nela fará reinar, finalmente, a concórdia, a paz e o amor. Quando cada um começar a se preocupar com o outro, e aí a gente começa a ver que são nas pequenas coisas. Se você está numa fila, e você observa que atrás de você tem pessoas que não podem ficar em pé como você pode, que não tem a saúde que você tem, é mais idosa, é uma gestante, é um aleijado, e você fala assim: vem para cá, fica aqui no meu lugar, mas vai para o lugar dele, porque como a gente vê as pessoas fazerem, vem aqui, entra para o meu lugar, e não se incomoda com o irmão atrás. Quer dizer, coloca nas costas do irmão a sua responsabilidade. Então nós devemos ajudar o próximo, sim, mas ajuda você, sem colocar nas costas do outro. Se quer dar lugar para o outro, dê, vá para o lugar dele. Ah, mas ele está no último lugar da fila.
é esse que você vai ocupar. Você não está auxiliando? Então são nas pequenas coisas, né? Dentro de casa a gente tem tantos exemplos desse. Quando a gente deixa uma pessoa, muitas vezes, arrumar a casa sozinha. Ah, não, se eu trabalho na rua, dentro de casa quem é responsável é minha mulher. Não tem homens que fazem assim ainda hoje? Aí a gente pensa assim, quem tem a maior força bruta, materialmente falando? Força bruta, é o homem ou a mulher? Não é o homem? Não seria mais justo o serviço pesado ser dele? Seria ou não seria? Mas a gente não quer pensar assim, né? A gente quer deixar o serviço pesado para o mais fraco. É nas pequenas coisas que a gente tem que se modificar. Porque se a gente não consegue se modificar dentro de casa, dificilmente nós vamos nos preocupar com o outro lá fora. Dificilmente. Eu vou me colocar numa posição de ajudar o outro se eu não consigo ajudar o meu. Aquele que eu amo, aquele que convive comigo, aquele que repartilha o lugar comigo. Se eu não consigo ajudar esse, como é que eu vou ajudar lá fora? Então tenha piedade daquele que está dentro da sua casa, daquele que convive com você, que precisa muito da sua ajuda bruta, da sua ajuda moral, da sua ajuda psicológica. É compartilhar. Quando nós começamos a fazer isso, fica fácil para todo mundo, né? Se você tem um peso de 5 quilos levado por uma pessoa, é 5 quilos. Mas se é levado por duas, é 2,5 quilos. Se é levado por 3, 1,66. Olha como é que vai dividindo o peso. Vai ficando levinho. Se tiver 10 pessoas, ninguém sente mais nada. É isso que a gente tem que pensar. As dificuldades têm que ser compartilhadas. Nós precisamos dividir com o outro. Auxiliar o outro nas dificuldades que ele tem, porque nós queremos que o outro nos auxilie nas nossas dificuldades. É isso que nós desejamos, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse conosco, né? Porque talvez hoje você seja o homem, mas na próxima você virá a mulher e vai sofrer as mesmas dificuldades que você fez a sua mulher hoje sofrer. É assim. É desse jeito, porque é lei de causa e efeito. A gente só colhe aquilo que planta mesmo, né? O sentimento mais próximo para vos fazer progredir, demandando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade. Então, para que a gente comece a ser piedoso, a ter piedade, o primeiro ponto é ser humilde. Não vamos conseguir ser piedosos se não conseguimos trabalhar o nosso orgulho. O que atrapalha a gente em várias situações na nossa vida é o orgulho. Eu não sei por qual motivo, porque isso também acontece comigo e com todos nós. A gente deixa o orgulho suplantar em nosso coração, falar mais alto. Nós achamos que nós temos a preferência. Olha só. Não, eu tenho a preferência. É assim que a gente faz. Então, nós temos que pegar esse orgulho e ir diminuindo passo a passo, porque, claro, a natureza não dá salto. Então, a cada dia, diminuindo esse orgulho em nosso coração, para que um dia ele não exista mais. E aí você vai conseguir adquirir as virtudes com mais facilidade. A beneficência e o amor ao vosso próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, né? Então, é você realmente se comover com a dor do outro e procurar fazer alguma coisa para auxiliar. Que vos faz estender-lhes as mãos caridosas e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste, porque a gente só sufoca as emoções quando nós temos ainda muito orgulho.
Então a gente não consegue realmente desenvolver a compaixão pelo outro. Não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência. É assim que muitas vezes a gente faz. Ah, não vou lá não, porque lá tem tanto sofrimento, tem tanta dor, eu não aguento. É assim que as pessoas fazem. Vamos lá distribuir comida para os nossos irmãos na rua? Ah, olha, eu não tenho coragem não. É muita dor. Por quê? Porque não quer ofuscar a sua zona de conforto, a sua tranquilidade. Não quer se sentir culpada, né? Por não ter ido auxiliar e estar numa condição boa. Quem já foi distribuir alimentos, amor, carinho, conversa, oração, para os irmãos das ruas, sabem muito bem o que é isso. É você sair da sua casa na chuva, no frio, né? E falar, eu vou lá. Ah, hoje está chovendo, não vai ter ninguém na rua. Como assim? Se o cara mora na rua, ele vai para onde quando está chovendo? Vai para a sua casa? Ele continua na rua, embaixo das marquises, se encolhendo para a chuva não pegar, molhando o cobertor que ele tem, molhando a roupa dele. E aí vem a fome, vem o desespero. E aí eles usam drogas e muitas vezes bebida alcoólica para se aquecer, para esquecer o problema, para não tirar a própria vida, para não entrar em desespero máximo e tirar a sua própria vida. Então eles fogem daquela situação através das drogas, através da bebida alcoólica, que é outra droga, né? E você está na tua zona de conforto, dizendo, não vou lá não, porque está chovendo. Né? Quem faz serviço na rua sabe o que é sair da zona de conforto, porque nós temos que sair da nossa zona de conforto. Não adianta você falar assim, essa chuvinha é tão gostosa, né? Para tomar um Toddy quente, para ver um filmezinho. Claro que é, e claro que você tem que fazer isso. Mas antes de fazer isso, vá lá, vê se o teu irmão tem um pouquinho de conforto, um pouquinho de auxílio que você possa dar. Uma palavra amiga, um sorriso, uma oração. E é tão interessante o poder da oração. E quando a gente vai fazer esse trabalho na rua, e aí a gente distribui os alimentos, as roupas, e eles começam imediatamente a se alimentar pela fome realmente que eles estão, às vezes o dia inteiro. Mas aí a gente diz assim, vamos fazer uma oração de agradecimento? Eles largam a comida. Largam a comida para agradecer. É interessante. A comida é o de imediato que eles estão precisando ali, fisicamente, porque eles estão morrendo de fome. Mas eles largam a comida para fazer oração com a gente, de agradecimento. É comovente a gente ver o poder da oração, o como o emitir o sentimento de amor interfere nas pessoas mais ignorantes, gente, mais sofridas. E muitas vezes nós nos alimentamos em casa e esquecemos de fazer a nossa oração, né? Esquece de agradecer pela comida que está comendo. Esquece de agradecer pelo conforto que você tem. Esquece. É como se aquilo fosse, é como se você fosse o merecedor e pronto. Né? Que a vida tem que lhe dar aquilo ali, ponto final. Então eles às vezes ensinam muito mais a gente do que nós os ensinamos. O exemplo da oração, né? Então ele diz aqui, não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência. Receai ficar indiferentes quando puderes ser útil. A tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Vou ler de novo. A tranquilidade
adquirida ao preço de uma indiferença culposa. O que é indiferença culposa? Não vou lá não. Não vou lá não porque, meu Deus do céu, não aguento. Vou ficar aqui na minha zona de conforto. Então, olha bem, ele diz, a tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas, e nós escondemos no fundo do coração, o lodo fétido e a corrupção. É isso. Ficar na zona de conforto é esconder no fundo do nosso coração o lodo fétido e a corrupção, porque ainda não entendemos o sentido da vida. O que dificulta para nós é não entender qual é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Né? Qual é a necessidade de vir para cá? De vivenciar as dores, ou a felicidade, ou a tranquilidade que cada um de nós estamos vivendo. Qual é o sentido disso? É para nada? Nós sabemos que somos espíritos, né? Estamos encarnados, que nós hoje estamos corrigindo os erros de ontem, para que amanhã nós estejamos melhores do que hoje. É um processo de crescimento, encarnação a encarnação, e para nós encarnados, dia a dia. Eu amanhã tenho que estar melhor do que hoje, e hoje eu preciso estar melhor do que ontem. O que é isso, gente? É fazer as nossas reflexões diárias e observar se naquele dia, como foi a minha atitude, dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, na condução ou no trânsito, né? Eu agi da melhor forma possível? Eu consegui ser útil para alguém? Eu hoje fiz uma caridade? Uma. Olha só, gente. Uma por dia. E tem um irmão espiritual que diz assim, se nós, em toda a encarnação nossa, conseguíssemos fazer uma caridade por dia, é só uma, gente. No ano, teria 365 oportunidades cumpridas. Em 10 anos, 3.650 oportunidades cumpridas. Uma por dia. Auxiliar o outro. Se preocupar e falar, olha, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas atividades, mas eu vou precisar fazer isso hoje. Assim como a gente tirou o nosso tempo para vir para cá. Com certeza, quando nós desencarnássemos, estaríamos muito melhores do que viemos. É uma por dia, viu? Uma por dia. E nós passamos, às vezes, o ano inteiro sem se preocupar com o outro. Só se preocupando com o seu umbigo, com as coisas que você deseja, com aquilo que seria bom para você. Passamos o ano inteiro desse jeito. As nossas maiores preocupações que nós carregamos hoje são sempre conosco mesmo. É porque eu estou com uma dor ali, estou com uma dor aqui, estou com uma doença assim, estou com uma doença assada, estou com uma dificuldade financeira, estou com uma dificuldade dentro de casa, eu estou, sempre eu. A pessoa esquece de conjugar, nós estamos precisando nos corrigir. Então essa lição que o irmão dá é muito importante, para que a gente se preocupe em ser útil, pelo menos uma vez ao dia. Quando, no entanto, a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta, certamente a alma experimenta o contato com a desgraça da outra pessoa, certamente a alma experimenta, ao contato com a desgraça de outra pessoa, e fazendo um retorno sobre si mesmo, um sobressalto natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente. Mas a recompensa é grande, quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz. Quantas vezes a nossa palavra de encorajamento, a nossa palavra de esperança, trazer para o outro aquilo que nós já conseguimos absorver
dos ensinamentos evangélicos. Aquilo que foi bom para você, aquilo que modificou a sua consciência, levar para o nosso irmão, né? E você vai ver realmente a modificação, que se internece ao contato com uma mão fraterna e cujo olhar úmido, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós, antes de se fixar ao céu e agradecer por ter enviado um consolador, um apoio. Será que nós já fazemos isso no nosso dia a dia? Já conseguimos consolar, né? Encorajar aqueles que estão sofrendo a dor física, às vezes uma doença grave, né? A dor psicológica, a incompreensão da própria existência, né? A dor material, que é a falta de um alimento, a falta de um lugar decente para morar. Será que já conseguimos? Que aí ele completa dizendo: a piedade é melancólica, porém celeste, precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual ela é a irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece o ser. Então, quando nós ouvirmos agora a palavra piedade, vamos pensar que não é ter pena do outro, é ter compaixão, é se colocar na posição de auxiliar. E nós podemos fazer isso todos os dias da nossa vida, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. As dores do nosso mundo estão se intensificando. Vocês estão observando. E não é no Brasil, é no mundo inteiro. E cada vez mais vão se intensificar. Por quê? Porque é hora da escolha do joio e o trigo que o Cristo disse para a gente. Aqueles que realmente escolherem o caminho do bem, vão escolher agora. Está na hora. Não tem mais tempo de deixar para depois. É só a gente imaginar e fazer uma reflexão um pouco mais longe e a gente pensar o seguinte: nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, aonde o mal não terá mais a força de envolvimento que tem hoje nas nossas vidas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. O que é a separação do joio e o trigo? Aqueles que estão no caminho do bem e aqueles que estão no caminho do mal. Aqueles que ainda permanecem no caminho do mal serão expatriados, serão levados ou atraídos para outros mundos que não seja a terra, em condições que eles permanecem de ignorância. E nós não. E aqueles que seguirem o caminho do bem continuarão na terra no momento de regeneração, no momento em que não haverá as dores que nós estamos vivendo hoje. E aquelas que existirem serão com mais facilidade recuperadas. As doenças, virão as curas das doenças que nós estamos vivendo hoje, né? Aonde o mal não terá mais força. Ainda seremos ignorantes? Teremos ainda muita ignorância, mas já teremos a vontade de caminhar para o bem. Todos nós teremos a inclinação para o bem, aqueles que permanecerem na terra. E aí a gente vai fazer a reflexão agora. Todos nós que estamos encarnados, se desencarnássemos hoje, a volta para o mundo físico é uma média, claro que dentro da necessidade de cada um, de 150 a 200 anos para você voltar de novo. Todos nós, se voltássemos à Terra, já encontraremos a Terra no momento de regeneração. Então, por isso que essa encarnação nossa é a mais importante de todas que nós tivemos. É a mais importante. É o que nós vamos fazer agora, é o que nós estamos fazendo agora, é que vai nos credenciar ao mundo melhor,
ou a permanecer num mundo de dor, que será outro mundo, claro, não o planeta Terra. E é por isso que o Cristo disse: há várias moradas na casa de meu Pai, porque ninguém será abandonado, mas seremos colocados em mundos compatíveis com a nossa consciência, com aquilo que nós, dentro do nosso livre-arbítrio, escolhemos permanecer. Então, precisamos nos preocupar, porque essa é a nossa mais importante encarnação. Olha que interessante. A mais importante é que estamos nos credenciando ou não, né, a um mundo melhor, a um mundo sem essas dores que nós estamos vivendo hoje, essas angústias, essas preocupações, esses processos obsessivos, essa maldade severa, falta de amor, de carinho, de compaixão pelo outro, né? Então, por isso é importante que a gente faça o esforço possível para melhorar a nossa consciência, para começarmos a adquirir as virtudes necessárias ao nosso credenciamento. Olha só, credenciar mesmo. Nós vamos credenciar energeticamente, vibracionalmente, em condições de permanecer na Terra em momentos melhores. Por isso a preocupação de estarmos aqui. Por isso não podemos continuar na zona de conforto, sem nos preocuparmos em sermos úteis, em auxiliar o próximo, o mais próximo, todos os dias da nossa vida. Todos os dias, porque o Espírito não tem férias, não tem sábado, domingo, nem feriado. Hoje é feriado, não preciso fazer nada para ninguém. Precisa. É importante que a gente se preocupe, porque quando nós desencarnarmos, já está havendo a separação do joio e o trigo. Aquele que não tem mais condição, já estão sendo expatriados, já estão sendo separados para não reencarnar mais aqui. E nós queremos a felicidade, não queremos? Não é isso que nós viemos buscar aqui? Só seremos felizes quando alcançarmos a superioridade moral e intelectual. Mas isso está nas nossas mãos, no nosso livre-arbítrio. Por isso precisamos nos preocupar. No próximo estudo do Evangelho, nós vamos falar sobre os órfãos. Tá? Alguém quer fazer? 2 minutinhos, um comentário ou alguma pergunta? Pode falar, irmão. Oi, querido. Peraí, querido. Oi. Sim. Isso. Perfeito. Porque a piedade, a pena, você não se compromete. Ter pena do outro é sem se comprometer. Aí é piedade. É compaixão. Sim, então. Sim. Sua é piedade. A sua pena é piedade. É isso que a gente tem que ter, piedade. Porque piedade te compromete. Trocar o sentido da palavra. É igual quando a gente fala assim, a pessoa merece sofrer. Alguém merece sofrer? Ninguém merece sofrer. Deus não acha que nenhum filho dele mereça sofrer, não. Mas ele acha que nós temos necessidade. Olha só, mudou tudo. Porque a necessidade compromete a relação da pessoa, a escolha dela. Agora, quando você fala que a pessoa merece, parece que você está castigando, né? Você merece sofrer? Então você está castigando a pessoa. E quando você diz que a pessoa tem necessidade, não. Você está dando a ela a oportunidade de não sofrer.
desde que ela modifique o seu pensamento. Entendeu? É a questão da pena e a piedade. Quando nós temos pena, a gente não se compromete. Eu tenho pena, ai, coitada da pessoa, mas não faz nada para ajudar, é pena. Agora, quando você se compromete, aí você tem piedade, compaixão, é isso aí, que é irmã da caridade. Entendeu? Foi ótimo essa questão que você colocou. Mais alguém? Fala, meu irmão. 18. Pode falar, meu irmão. Uhum. É. Sim. É isso que a gente estava dizendo. Uhum. Não, merecimento ninguém merece. Sim. Não. É a pessoa que gera. É. Por isso que é necessidade, não é merecimento. A gente tem que trocar às vezes, porque esse vocabulário às vezes nos torna muito agressivos. Quando a gente olha uma pessoa com a dor, com uma dificuldade, e muitas vezes a gente sabe da atitude da pessoa, a gente fala logo, né? Ah, ela merece estar desse jeito. Também era a atitude dela. Não é assim. Porque quem somos nós? Quem somos nós? Mas você pode pensar, há uma necessidade de correção. Por isso que Deus permitiu. Entendeu? Então muda e a gente se torna uma pessoa menos agressiva com o outro. E é assim que Deus quer que a gente haja. Tudo bem, gente? Fique com Jesus e até semana que vem.